Queridos amigos que acompanham o canal Espírito de Luz, hoje vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade e também preocupação em muitas pessoas: a obsessão espiritual. Através dos preciosos ensinamentos que Chico Xavier nos deixou, baseados nas orientações recebidas de Emmanuel e outros mentores espirituais, vamos compreender melhor essa realidade invisível que pode afetar nossa vida cotidiana de maneiras que nem sempre percebemos claramente. Muitos acreditam que os espíritos obsessores são apenas forças do mal, entidades misteriosas que surgem do nada para atormentar as pessoas sem motivo aparente. Mas, segundo Chico Xavier e os ensinamentos que ele transmitiu através de Emmanuel, as obsessões espirituais têm causas muito mais profundas e complexas do que imaginamos. Elas não são fenômenos aleatórios, mas consequências de ligações mentais e emocionais que se estabelecem entre os espíritos, muitas vezes originadas em vidas passadas ou em desequilíbrios morais que ainda não foram resolvidos. É fundamental compreendermos que a obsessão espiritual não é um tema para causar medo ou pânico, mas sim para nos esclarecermos e fortalecermos. O próprio Chico Xavier sempre abordava esse assunto com serenidade e conhecimento, mostrando que a melhor defesa contra qualquer influência negativa está no conhecimento verdadeiro e na elevação moral de cada um de nós. Quando compreendemos a natureza real desses fenômenos, deixamos de ter medo e passamos a nos fortalecer espiritualmente, criando uma barreira natural contra influências negativas que possam tentar nos perturbar. A obsessão espiritual, conforme Chico Xavier ensinava com base nos conhecimentos recebidos do mundo invisível, é essencialmente uma ligação mental entre dois espíritos, onde um exerce influência sobre o outro de forma persistente e geralmente prejudicial. Essa ligação não surge por acaso, mas tem raízes profundas em afinidades morais, em débitos do passado, em sentimentos não resolvidos como ódio, vingança, ciúme, ou mesmo em vibrações semelhantes entre o obsessor e o obsidiado. Emmanuel explicava que os laços de amor nos unem aos espíritos superiores, elevando nossa vibração e trazendo paz ao nosso coração. Mas os laços do ódio, da revolta, do desejo de vingança também nos prendem a entidades desequilibradas, até que o perdão e a compreensão desfaçam essas ligações invisíveis, mas poderosas. Isso significa que muitas vezes o obsessor não é um espírito desconhecido, que escolheu nos perturbar aleatoriamente, mas alguém que já conhecemos de existências anteriores e com quem ainda temos pendências morais a resolver. É importante compreendermos que a obsessão não é um castigo divino, nem uma fatalidade inescapável imposta por forças externas maléficas. Ela surge quando criamos condições vibratórias que permitem essa aproximação indesejável, seja através de pensamentos negativos constantes, sentimentos de culpa não resolvidos, práticas moralmente questionáveis, vícios que enfraquecem nossa força mental, ou simplesmente por nos sintonizarmos com frequências espirituais inferiores através de nossas atitudes e emoções cotidianas. Chico Xavier sempre ensinou que somos como estações de rádio, emitindo constantemente ondas mentais que atraem espíritos de vibração semelhante à nossa. Se emitimos pensamentos de amor, bondade, otimismo e fé, atraímos naturalmente espíritos elevados que nos inspiram e protegem. Mas se nossa mente está constantemente sintonizada em frequências de ódio, inveja, pessimismo, revolta ou desespero, criamos uma afinidade vibratória com entidades que se encontram no mesmo padrão de desequilíbrio. Segundo os ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, ao longo de décadas de trabalho mediúnico, existem 3 tipos principais de obsessores espirituais, cada um com características específicas e formas diferentes de atuação. Conhecer essas diferenças é fundamental para sabermos como nos proteger adequadamente e como auxiliar aqueles que possam estar sofrendo esse tipo de influência. Essa classificação não é rígida, pois um mesmo espírito pode manifestar características de diferentes tipos, mas ela nos ajuda a compreender melhor os mecanismos da obsessão. O primeiro tipo é conhecido como obsessor simples. Este é um espírito que ainda se encontra preso a sentimentos e paixões humanas, como ciúme, raiva, vingança, apego material excessivo,
inveja ou ressentimento. Geralmente são entidades que desencararam há pouco tempo e ainda não conseguiram se libertar das vibrações terrenas, mantendo-se ligadas às mesmas preocupações, desejos e ressentimentos que possuíam quando encarnadas. Esses espíritos não são essencialmente maus no sentido de terem escolhido conscientemente o caminho do mal como filosofia de vida. Eles são, na verdade, seres perdidos, desequilibrados, que ainda não compreenderam sua nova condição espiritual e continuam buscando satisfazer impulsos que não podem mais ser realizados através de um corpo físico. É como se fossem pessoas que, após perder a visão, continuassem tentando enxergar da mesma forma que antes, não compreendendo sua nova realidade. Muitas vezes, esses obsessores simples aproximam-se de pessoas encarnadas que possuem afinidades vibratórias semelhantes, tentando viver através delas as experiências que já não podem ter diretamente. Um espírito que desencarnou com vícios, por exemplo, pode tentar influenciar pessoas com tendências semelhantes para sentir, através delas, as sensações que busca. Da mesma forma, um espírito que partiu com sentimentos de vingança pode tentar usar uma pessoa encarnada para executar os planos de desforra que alimenta. O obsessor simples tenta influenciar nossos pensamentos e emoções de forma relativamente direta, fazendo com que revivamos mágoas antigas, que alimentemos ressentimentos que já deveriam ter sido superados, que nos deixemos levar por impulsos de raiva ou vingança que normalmente controlaríamos. Sua atuação é geralmente mais evidente e menos sutil que a de outros tipos de obsessores, manifestando-se através de mudanças bruscas de humor sem causa aparente, irritabilidade excessiva e desproporcional, tendência ao pessimismo constante ou impulsos para comportamentos que normalmente não teríamos. Uma pessoa sob a influência de um obsessor simples pode perceber que está tendo reações emocionais desproporcionais a situações cotidianas, que está alimentando magoas que já pensava ter superado, ou que está sendo dominada por sentimentos negativos que parecem vir do nada. É como se uma voz interior estivesse constantemente sussurrando pensamentos destrutivos, fazendo com que pequenos problemas se transformem em grandes dramas pessoais. A melhor forma de afastar esse tipo de influência é elevar nossa própria vibração através do amor consciente, da oração sincera e persistente, do perdão verdadeiro, tanto de nós mesmos quanto dos outros, e da prática constante do bem. Como Chico Xavier costumava dizer, baseado nos ensinamentos de Emmanuel, a melhor defesa contra o mal é o bem que possamos fazer. Quando vibramos em frequências superiores de amor e caridade, criamos naturalmente uma barreira protetora que impede a aproximação desses espíritos desequilibrados. O segundo tipo é o obsessor inteligente, que representa um perigo maior e exige cuidados mais específicos e persistentes. Trata-se de um espírito que já possui conhecimento significativo sobre o plano espiritual e compreende as leis que regem a vida após a morte, mas escolheu conscientemente usar esse conhecimento de forma negativa, buscando dominar, manipular e prejudicar outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Esse tipo de obsessor é particularmente perigoso, porque atua com grande sutileza, inteligência e paciência, raramente se revelando de forma direta ou grosseira. Ele conhece os mecanismos da mente humana e sabe exatamente como explorar nossas fraquezas psicológicas e espirituais. Sua influência é exercida de forma gradual e sistemática, minando lentamente a fé, a autoestima, o equilíbrio emocional e até mesmo a saúde física da pessoa. O obsessor inteligente provoca confusão mental sutil, mas constante, desânimo profundo, que parece não ter causa externa, dúvidas espirituais persistentes que abalam as convicções mais sólidas, sensação crônica de inutilidade e insignificância, sentimentos de inferioridade que não correspondem à realidade, e culpa excessiva por ações que, na verdade, não merecem tamanha autopunição. Ele trabalha como um hábil psicólogo às avessas, identificando pontos vulneráveis da personalidade e explorando-os sistematicamente. Este tipo de obsessor pode se infiltrar nos pensamentos de forma quase imperceptível,
sugerindo ideias negativas que parecem ser próprias da pessoa, influenciando decisões importantes através de argumentos aparentemente lógicos, mas fundamentalmente destrutivos, criando ilusões emocionais convincentes e até mesmo provocando sintomas físicos sem causa médica aparente. Ele conhece intimamente os pontos fracos de sua vítima e explora sistematicamente essas vulnerabilidades, sempre de forma indireta, para não ser descoberto. Uma característica marcante do obsessor inteligente é sua capacidade de fazer a pessoa acreditar que todos os pensamentos e sentimentos negativos são de origem própria. Ele raramente se manifesta de forma espetacular ou evidente, preferindo trabalhar nas sombras da mente, criando um estado de desequilíbrio que parece natural, mas que na realidade é artificialmente induzido. A pessoa pode passar anos sofrendo essa influência sem perceber que seus problemas têm, pelo menos em parte, uma origem espiritual. Para se proteger desse tipo de influência mais sofisticada, Chico Xavier sempre recomendava uma vigilância constante sobre os próprios pensamentos, aprendendo a questionar ideias que surgem espontaneamente, especialmente aquelas de natureza pessimista ou autodestrutiva. A oração diária e fervorosa é fundamental, pois estabelece uma comunicação direta com planos superiores da vida espiritual. A leitura regular de textos edificantes que elevem o padrão vibratório mental também é essencial, assim como o trabalho ativo e constante no bem. O terceiro tipo é o obsessor coletivo, que representa a forma mais complexa e rara desse fenômeno, mas também a mais devastadora em seus efeitos sociais. Ocorre quando um grupo organizado de espíritos se une em vibração negativa, criando uma corrente mental poderosa, capaz de gerar perturbações muito amplas, afetando não apenas indivíduos isolados, mas famílias inteiras, comunidades, instituições e até mesmo nações. Esses espíritos trabalham de forma organizada e sistemática, como verdadeiros exércitos invisíveis, alimentando sistematicamente o medo coletivo, a discórdia social, o ódio entre diferentes grupos, a violência urbana, a corrupção institucional e todos os tipos de destruição moral e material. São influências que levam multidões de pessoas a agir de forma impensada e destrutiva, como se fossem conduzidas por uma corrente invisível que anula o discernimento individual e desperta os instintos mais primitivos e destrutivos. As obsessões coletivas podem se manifestar através de ondas inexplicáveis de violência urbana, que se espalham como epidemias, conflitos religiosos ou políticos que se tornam exacerbados além de qualquer lógica, surtos de comportamento autodestrutivo em massa, movimentos sociais que começam com propósitos legítimos, mas se transformam em instrumentos de destruição, ou mesmo através de influências mais sutis, mas igualmente perigosas, que promovem a degradação moral gradual de uma sociedade inteira. Segundo os ensinamentos que Chico Xavier recebia de Emmanuel e outros mentores espirituais, essas correntes obsessivas coletivas aproveitam-se de momentos de instabilidade social, econômica ou política para se fortalecer e expandir sua influência. Elas se alimentam da insatisfação generalizada, do medo coletivo, da falta de perspectivas de futuro e de todos os sentimentos negativos que podem dominar uma sociedade em crise. A única força capaz de desintegrar essas correntes negativas poderosas é o amor em ação, manifestado através da caridade organizada e persistente, do perdão coletivo praticado por comunidades inteiras, da elevação gradual mas constante do padrão moral da sociedade e, especialmente, da união consciente de pessoas de boa vontade em pensamentos e ações genuinamente construtivas. Compreendendo essas diferentes modalidades de obsessão espiritual, surge naturalmente a pergunta sobre como podemos nos proteger efetivamente dessas influências. Chico Xavier sempre ensinou, baseado nas orientações recebidas do plano espiritual superior, que a melhor defesa não está em fórmulas mágicas, rituais externos, amuletos ou qualquer tipo de proteção artificial, mas sim no fortalecimento constante e consciente da própria luz interior, através da prática sincera das virtudes cristãs. A proteção espiritual verdadeira
Não é algo que se conquista através de terceiros ou de objetos externos, mas uma condição que cada pessoa deve construir dentro de si mesma, através de suas escolhas diárias, de seus pensamentos habituais, de seus sentimentos predominantes e de suas ações cotidianas. Não se vence o mal combatendo o mal diretamente, pois isso apenas nos coloca na mesma vibração inferior dos obsessores, mas transformando gradualmente a própria vibração, elevando o padrão moral e mental pessoal até um nível onde as influências inferiores não conseguem mais exercer qualquer poder. A oração diária, mesmo que seja breve, mas sincera, é fundamental nesse processo de proteção espiritual. Através da prece genuína, estabelecemos uma comunicação direta com nossos mentores espirituais, com nossos anjos guardiões e com o próprio Deus, criando ao redor de nossa mente e coração uma barreira de luz que funciona como um escudo protetor natural contra qualquer tipo de influência negativa. A oração não precisa ser longa, elaborada ou seguir fórmulas específicas. O que verdadeiramente importa é a sinceridade do sentimento, a pureza da intenção e a regularidade da prática. Evitar ambientes e conversas negativas também é uma medida protetiva absolutamente essencial, embora muitas vezes subestimada. Espíritos perturbados e obsessores se alimentam literalmente da energia negativa que emitimos quando estamos irritados, com medo, revoltados, invejosos, ou alimentando qualquer tipo de pensamento destrutivo. Lugares onde há discussões constantes, violência física ou moral, vícios de qualquer natureza, ou simplesmente onde predomina uma atmosfera persistente de pessimismo e desânimo, tornam-se verdadeiros pontos de atração para entidades desequilibradas. A leitura regular de mensagens elevadas representa uma forma extremamente poderosa de iluminar a mente e enfraquecer qualquer influência inferior. Textos como o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros psicografados por Chico Xavier, obras inspiradoras de diversas tradições espirituais ou qualquer conteúdo que promova reflexões construtivas sobre a vida e seus propósitos mais elevados, funcionam como verdadeiros alimentos para a alma, fortalecendo nossa resistência natural contra vibrações inferiores. O conhecimento elevado funciona como uma luz que dissipa naturalmente as trevas da ignorância e do medo. Quando compreendemos melhor as leis espirituais que regem nossa existência, quando entendemos o propósito maior de nossa vida na Terra, quando nos conscientizamos de nossa natureza espiritual imortal, criamos em nossa mente um ambiente onde os espíritos obsessores não conseguem se estabelecer, pois eles se alimentam justamente da ignorância, do medo e da confusão mental. A prática constante do bem, manifestada através de gestos de amor que podem parecer pequenos, mas são imensamente poderosos em suas consequências espirituais, é talvez a forma mais eficaz de proteção espiritual que existe. Um simples ato de bondade genuína, uma palavra de conforto sincero oferecida a quem sofre, um gesto discreto de caridade material ou moral, uma atitude de perdão verdadeiro, mesmo quando nos custou muito ser magoados, tem o poder de dissipar as trevas mais densas e criar ao nosso redor uma atmosfera de luz que afasta naturalmente qualquer influência negativa. É importante compreendermos que a proteção espiritual não é um estado que conquistamos uma vez e mantemos para sempre sem esforço continuado. É uma condição dinâmica que precisa ser renovada conscientemente todos os dias, através de nossas escolhas morais, de nossos pensamentos habituais, de nossos sentimentos predominantes e de nossas ações cotidianas. Cada novo dia, temos a oportunidade preciosa de fortalecer nossa luz interior ou de enfraquecê-la, dependendo exclusivamente de como escolhemos viver e dos valores que priorizamos em nossa existência. Chico Xavier sempre enfatizava que não devemos ter medo das influências espirituais negativas, pois o medo é exatamente o que nos torna vulneráveis a elas, mas sim trabalhar persistentemente para nos tornarmos impermeáveis a essas influências através do próprio aperfeiçoamento moral gradual mas constante. O medo, na verdade, pode funcionar como um poderoso ímã que atrai justamente aquilo que tememos, porque nos coloca automaticamente em sintonia vibratória com frequências inferiores de ansiedade e desespero.
Quando compreendemos profundamente que somos os principais responsáveis por nossa própria proteção espiritual, através de nossas atitudes e escolhas diárias, deixamos de nos sentir vítimas indefesas de forças externas incompreensíveis e passamos a nos empoderar espiritualmente de forma genuína. Essa mudança fundamental de perspectiva é absolutamente crucial para uma proteção verdadeiramente eficaz e duradoura. Se você sente que está passando por uma fase de perturbação mental inexplicável, ansiedade sem causa aparente, tristeza profunda que não consegue compreender, mudanças bruscas de humor que não correspondem aos acontecimentos externos, impulsos para comportamentos que normalmente não teria, ou qualquer tipo de desequilíbrio emocional persistente que não consegue explicar através de causas normais, lembre-se sempre de que nenhuma sombra é eterna. Todas as dificuldades, inclusive aquelas que têm origem espiritual, são temporárias e podem ser superadas com perseverança, fé genuína e as atitudes corretas persistentemente aplicadas. Fortaleça seu espírito diariamente através da oração sincera, de pensamentos construtivos conscientemente cultivados, de boas ações praticadas com regularidade, mesmo quando ninguém está vendo, e de confiança inabalável na proteção divina que nunca nos abandona. Peça auxílio constante aos seus mentores espirituais, aos anjos guardiães que acompanham amorosamente sua jornada terrena, e confie com todo o seu coração que eles ouvem sempre seus pedidos sinceros, mesmo quando o silêncio parece profundo e a resposta demora a chegar de forma perceptível. A luz que você acende dentro de si, através de uma vida reta, amorosa e dedicada ao bem, é exatamente a mesma força poderosa que afasta qualquer escuridão, por mais densa e ameaçadora que possa parecer ser. Lembre-se sempre das palavras profundamente consoladoras que Emmanuel transmitiu através de Chico Xavier. Nenhuma força negativa, por mais organizada e inteligente que seja, consegue resistir por muito tempo a um coração que ora com sinceridade e age com amor genuíno no mundo. Queridos amigos do canal Espírito de Luz, esperamos sinceramente que estes esclarecimentos baseados nos preciosos ensinamentos de Chico Xavier tenham ajudado a compreender melhor essa realidade invisível, mas muito real, que nos cerca constantemente, e especialmente como podemos nos proteger adequadamente através de atitudes simples, mas poderosas. O conhecimento espiritual verdadeiro é sempre uma luz que dissipa o medo e nos fortalece para enfrentar todos os desafios da vida com serenidade e confiança inabalável na bondade divina. Se esta mensagem trouxe esclarecimento e paz ao seu coração, se ela ajudou a dissipar medos ou dúvidas que você carregava, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Dessa forma, você continuará recebendo conteúdo espiritual rico e amoroso, sempre baseado nos preciosos ensinamentos de Chico Xavier e da doutrina espírita. Sua inscrição nos ajuda imensamente a levar estas mensagens de luz e conhecimento a mais pessoas que podem estar precisando desesperadamente de orientação e consolo espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar destes ensinamentos transformadores. Juntos, formamos uma corrente poderosa de luz que pode iluminar muitos corações aflitos e afastar as trevas da ignorância e do medo que tanto prejudicam nossa humanidade. Que a paz de Jesus e a luz dos bons espíritos estejam sempre com vocês, envolvendo seus caminhos com proteção divina e serenidade. Até nosso próximo encontro, queridos amigos. E lembrem-se sempre, a maior proteção espiritual está na prática sincera e constante do amor e do bem.